Então vamos começar agora aqui falando sobre o sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? O sagrado feminino é um movimento de retorno à essência da sacralidade da mulher. É o entendimento do valor e do papel da mulher na sociedade e sua real importância no mundo depois de séculos de repressão masculina pela sociedade patriarcal. O sagrado feminino representa a consciência de uma melhor qualidade de vida para as mulheres. É a conexão consigo mesma, a conexão dela com a natureza, a conexão com o seu próprio corpo. Através do movimento do sagrado feminino, a mulher adquire maior consciência sobre si mesma, maior consciência sobre sua vida, até sobre suas decisões. É o empoderamento de si mesma, como mulher, como pessoa, como ser humano de valor inigualável. Um ser humano sagrado, como todo ser humano, mas a sacralidade feminina, a sacralidade do seu corpo, a sacralidade do seu útero, a sacralidade da gestação, a sacralidade do poder de gerar uma nova vida. Isso a torna sagrada, e isso foi um dos motivos pelos quais todo esse movimento foi reprimido durante muito tempo, o poder absoluto de gerar uma outra vida. Esse empoderamento se dá através do autoconhecimento, né? Olhar para si mesma e conhecer-se, saber quais são os seus temores, quais são as suas angústias, mas também saber quais são os seus desejos, os seus anseios mais profundos. Saber do que ela gosta, do que ela não gosta, em tudo, em si mesma, na sua vida, em todos os sentidos, profissional, por exemplo, ou até nos relacionamentos, no seu relacionamento íntimo, ter coragem de falar do que gosta, do que não gosta, do que quer, o que não quer, quando quer e quando não quer. Aprender também a respeitar a si mesma, mas sem egoísmo, né? Seguir no equilíbrio da vida, ou seja, respeitar a própria vida, a sua e a vida como um todo, sua conexão com o planeta, sua conexão com a natureza, como já dissemos, mas é o respeito a tudo que se torna vivo, a tudo que é a representatividade do sagrado. Tudo é sagrado na vida, porque tudo é o Criador. Todos nós temos a centelha divina, todas as criaturas, a natureza, a conexão com a nossa mãe natureza, com a terra, com o planeta inteiro. Isso é o sagrado feminino. Olhar e aceitar todos os seus ciclos como sagrados e naturais. A menstruação, por exemplo, que marca o seu período fértil, a gestação, a preparação para o parto, a amamentação, todos esses períodos são sagrados para a mulher, são lindos de se vivenciar. E isso merece respeito de todas as pessoas e de si mesma para com seu próprio corpo, a sua vida e a vida que ela está gerando dentro de si. Essa qualidade e essa atribuição sagrada que só as mulheres, que só as fêmeas têm. Mas também respeitar e entender como natural e sagrado também o período da menopausa, que é o final desse período fértil. É o período que todas essas experiências já cessaram, mas é um período de olhar para si mesma, é um período de maiores reflexões sobre sua vida, sobre o seu corpo também, que assim como no início da menopausa, vai começar uma nova fase,
outras transformações estão por vir no seu corpo durante a menopausa. É um momento de reflexão, de olhar para si mesmo, de entender essas mudanças que também são sagradas. É um momento de olhar e pensar em todas as escolhas que fez durante a vida, mas também todas as escolhas que ainda pode fazer, todas as decisões que ainda tem o direito de tomar. É o momento da sabedoria, de olhar e de refletir tudo que aprendeu já com a vida. Claro que ainda vai aprender muitas coisas, mas muita coisa já pode ser passada como sábia. Este é o momento da sabedoria, o início da menopausa, o período da menopausa. E com essa sabedoria e todas essas reflexões, quem sabe ela pode mudar o rumo da sua vida daqui para frente. Por que não cuidar de si mesma, cuidar da sua saúde, saúde do corpo, saúde da mente, saúde da alma? Pensar, cuidar da sua aparência e pensar, lembrar que, assim como na puberdade, tudo novamente está em transformação. Então, cuidar de si mesma, pele, cabelo, é outra fase que está se iniciando, são outros cuidados que devem ser tomados. A saúde, principalmente, os hormônios estão se modificando, então tudo requer maior cuidado, maior reflexão, maior atenção, um carinho especial para si mesma nessa fase da menopausa. O sagrado feminino também é uma filosofia de reconexão com a própria natureza. Gaia, a Mãe Terra, com a Lua, que os xamãs chamam de Avó Lua, com as árvores, com toda a sabedoria da natureza, a Lua e seus ciclos que têm uma influência enorme sobre a Terra e sobre nós também. Lembrando que o ciclo completo das fases da Lua leva em média pouco mais de 29 dias, assim como o ciclo menstrual da mulher a cada 28 dias. Com a Lua, ela é imensamente sagrada para as mulheres. A conexão com a Lua, com as suas fases, com a sua face, muito linda. A filosofia do sagrado feminino é o resgate do valor da mulher, porque na sociedade muito desse valor foi perdido. Por exemplo, nós aprendemos a não gostar da nossa menstruação, porque sempre nos foi colocado como algo dolorido, algo sujo, algo restritivo. Mas na verdade, mesmo que ela seja um período assim um pouco diferente, um pouco dolorido até muitas vezes, embora existam muitos recursos para isso na própria natureza, ele é um período extremamente sagrado porque representa a nossa capacidade de gerar uma outra vida, a vida que vai crescer dentro de nós, dentro do nosso ventre. Isso é algo lindo, maravilhoso, isso é extremamente sagrado. Pensa bem no Criador, ele deu unicamente à mulher a capacidade de gerar uma outra vida. São os nossos fluidos corporais que vão fazer com que essa vida cresça, com que essa vida se torne real dentro de nós. O parto natural, por exemplo, é natural, é maravilhoso e durante muito tempo ele foi deixado de lado, porque também foi dito para nós, para todas as mulheres, para toda a sociedade, que o parto natural com dor é um castigo de Deus, um castigo que Deus tinha dado a Eva por comer e dar a Adão o fruto da árvore sagrada, a árvore do conhecimento. E como essa atribuição do castigo divino sobre a Eva, isso foi, em outras palavras, dizer que a mulher não deveria ter acesso ao conhecimento, que ela deveria ser sempre submissa e subserviente.
Durante muito tempo, na verdade, muitas pessoas entenderam que a valorização da mulher só tinha a ver com a sua posição no mundo e que outras tarefas, por exemplo, deveriam ser deixadas de lado, como por exemplo as tarefas domésticas ou mesmo o ato de ter filhos, que a mulher só deveria se dedicar às coisas do mundo. Trabalhar, conquistar o seu lugar no mundo. Isso aconteceu porque, óbvio, durante muito tempo a mulher não tinha esse direito. Mulheres não podiam estudar, mulheres não podiam trabalhar em algumas profissões, mulheres não podiam votar, mulheres não poderiam dirigir automóveis e várias outras coisas. Então, essa luta intensa de colocar, de se posicionar dessa forma, deturpou um pouco o que seria o sagrado feminino. Ou seja, o sagrado feminino foi deixado de lado. Então, mulheres que se dedicavam única e exclusivamente às tarefas domésticas eram tidas como pessoas inferiores pelas próprias mulheres. Mulheres que queriam deixar as suas carreiras para se dedicar à maternidade da mesma forma. E isso não é nem antigamente não, isso há pouquíssimo tempo. Eu vejo pessoas conhecidas na mídia, por exemplo, que relataram isso, que elas tinham já uma profissão, já eram reconhecidas na sociedade e quando elas quiseram cessar, dar um tempo que seja nessa profissão para se dedicarem à maternidade, elas foram rechaçadas, principalmente por outras mulheres que não entendiam esse posicionamento delas. Então, o sagrado feminino, em parte, foi deixado de lado até pela própria mulher, porque todas essas coisas foram deixadas como inferiores. Hoje em dia, a gente luta pela igualdade nessas tarefas. É claro que a maternidade, que é a coisa mais sagrada que tem, continua sendo só nossa. Mas a gente luta também para que os homens assumam a sua paternidade, não somente no papel dando nome aos filhos, não somente contribuindo com o sustento do filho, mas também com os cuidados e com a educação do filho. Há alguns anos atrás, o filho que fosse mal educado, por exemplo, que fizesse alguma coisa errada, era responsabilidade apenas da mulher. Mas então hoje nós assumimos isso, que o homem também é responsável pelos cuidados, pela educação também dos seus filhos, assim como pelos cuidados, pelas tarefas de casa, distribuindo igualmente, fazendo trabalhos juntos, dividindo as tarefas. E isso é maravilhoso. Os homens estão assumindo a cozinha em muitos casos. Essa é a luta que muitas mulheres ainda não conseguiram chegar, mas isso não tira de nós a importância dos outros aspectos, a importância da nossa feminilidade e dos aspectos também relacionados. Muitos homens hoje fazem trabalhos manuais. Nós temos muitos artesãos que não são só aqueles artesãos que fazem esculturas em madeira ou em barro. Nós temos artesãos que fazem crochê, que fazem tricô. Então isso é um avanço também da igualdade feminina, da igualdade entre homens e mulheres, porque os homens estão percebendo que ser e respeitar este universo é igual. Não existe só um universo masculino e só um universo feminino. Existe um universo em que ambos podem fazer o que os outros fazem da mesma forma. Em contrapartida, eu mesma conheci pessoas, por exemplo, em ambientes de trabalho, que para se posicionarem como superiores, como chefes, agiam como homens. As mulheres, às vezes, para se posicionarem como boas chefes, elas deixam de lado essas atitudes e agem como os homens agem normalmente. E isso vai contra todos os princípios da igualdade, porque se eu acho que para mostrar o meu valor, seja em qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu tenho que agir como um homem, então eu estou diminuindo o meu valor como mulher. Eu não preciso agir como homem, eu vou agir como mulher e mostrar a minha capacidade, a capacidade que a mulher tem
de conduzir uma empresa, de conduzir um negócio. Principalmente porque o sagrado feminino é isso, é o resgate da sua capacidade de se respeitar e de se fazer respeitar como mulher, de ser feminina, de cuidar de você de uma forma feminina natural. Assim como era, por exemplo, na Idade Média, em que as mulheres eram totalmente ligadas à natureza. Haviam as curandeiras que ministravam as ervas, os benzimentos, e elas foram o quê? Elas foram perseguidas, massacradas pela sociedade patriarcal, que via nisso um perigo sobre o seu poder. E hoje, felizmente, nós estamos retomando essa força e esse poder de sermos quem queremos ser, sem medo, sem preconceito, vergonha, sem essa necessidade de demonstrar força através da competição com os homens, por exemplo, mas muito pelo contrário, a união da força entre homens e mulheres. Muitas pessoas, muitos ainda se assustam com isso e querem deixar isso como sendo alguma coisa banal, alguma coisa boba, Muitos que têm medo de perder a sua força, o seu poder, de perder o seu status de grandeza. Isso tem a ver até com a espiritualidade, com as forças espirituais, mas de uma forma geral o mundo está caminhando para isso, para essa libertação de tudo, através aqui da transição planetária. Então, tudo está se modificando, já vem há muito tempo e está se intensificando cada vez mais a união dessas forças do sagrado feminino com o sagrado masculino também. Então, entendermos que nós somos todos um só, que não existe competição, que não existe poder, que não existe submissão, repressão, deve existir a união das forças, a união em tudo, dentro da sua própria casa, no seu trabalho, no mundo como um todo. Dessa forma, tudo vai seguir para um equilíbrio das forças do Yin e Yang, assim como aquele símbolo, do Yin e Yang, em que nós temos o desenho do preto e do branco, representando as forças femininas, as forças masculinas. Eles estão em perfeito equilíbrio, eles são exatamente do mesmo desenho e do mesmo tamanho, e em cada um contém uma parte do outro, e isso representa o equilíbrio e o entrelaçamento justamente da força do sagrado feminino com o sagrado masculino. E é assim que deve ser, tudo em equilíbrio. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curtam, deixe seu like, deixe seu comentário. Se achar que mais alguém deve saber, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ou com seus amigos, suas amigas, homens, mulheres. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal caso ainda não for inscrito. E ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Vou ficando por aqui. Deixo vocês sempre com o meu forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.